Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aline Mendes e eu sou parte do time de Training and Adoption aqui da SAP. E hoje vou conversar um pouco com vocês sobre um tema bastante difundido e muito relevante para todo o nosso ecossistema da SAP, as certificações SAP. A gente recebe muitas perguntas aqui no nosso time em relação à certificação. Então, basicamente, hoje eu quero passar com vocês um pouco dos processos e de como fazer uma certificação, as dúvidas mais frequentes que as pessoas trazem pra gente e principalmente trazer umas métricas super importantes pra gente, para que as pessoas entendam a real importância da certificação SAP. Então, basicamente, é contar para vocês parte da nossa linha do tempo, né? Como foi mudando ao longo dos tempos a aplicação das provas, quais são os formatos disponíveis e esses números de algumas pesquisas super importantes que a gente tem para dividir com vocês. Inicialmente, acho que eu trago um panorama assim de como eram as aplicações, né? Muitos de vocês lembram que as aplicações de prova elas eram feitas todas presencialmente, então era comprado um voucher que te dava direito a uma única aplicação de prova, você marcava no horário disponível em que o centro de aplicação te oferecia e basicamente era só isso que existia. Com o passar do tempo, esse formato de aplicação ele passou a não ser mais tão usual para as pessoas, ele não atendia todas as necessidades que os nossos consultores traziam. Então, muitas vezes a gente tinha uma necessidade de aplicação da prova de um dia para o outro e os centros de aplicação não atendiam isso. Então, basicamente, pensando em tudo isso, em como o nosso próprio portfólio mudou, a gente viu a necessidade de trazer uma forma diferente dessa aplicação. Hoje, majoritariamente, as nossas provas são aplicadas todas de forma digital, então é uma aplicação feita online, através de uma plataforma que a gente chama de SAP Certification Hub. Então, dentro do Certification Hub, é possível marcar a prova de acordo com a sua disponibilidade e a disponibilidade de um proctor, que passou a ser muito mais conveniente para todo mundo que faz as provas, a partir do momento que a gente disponibiliza isso mundialmente. Então, a nível global, os proctors, que são justamente as pessoas que cuidam da prova, cuidam da aplicação da prova e garantam que o consultor está fazendo da melhor forma possível, ela se expandiu e trouxe um pouco mais de possibilidade para que as pessoas pudessem realizar suas provas de certificação. A simplificação desse processo ele se deu não só a partir do momento que a gente disponibiliza mais horários, mas também quando a gente simplifica o processo para o consultor. Hoje ele não precisa mais escolher a prova antes. Com a assinatura dele, ele vai ter acesso a todas as provas que estão disponíveis na SAP, são mais de 150 títulos, que ele pode ali selecionar no momento que ele for fazer a prova, ele pode fazer mais de uma prova com a assinatura que ele tem, então não necessariamente ele vai ter que comprar uma prova para um título de HANA, por exemplo, e fazer somente provas de HANA. Não, ele vai comprar a assinatura do Certification Hub e selecionar a prova que mais condiz com o plano de estudos dele para que ele possa realizar no momento necessário, na versão adequada, para que ele siga esse caminho da certificação. Não só o processo de aplicação, de escolha das provas mudou e ficou mais simples, como também o processo de emissão dos certificados hoje ele é mais simples também. Basicamente, pensando no tema de sustentabilidade, também na rapidez da emissão dos certificados, eles pararam de ser emitidos de forma física, então a gente não entrega mais certificado de papel. Todos os certificados eles são enviados de maneira digital, então o certificado ele vai ser sempre eletrônico para o participante. Ele recebe através da plataforma o certificado dele e também recebe o badge. O badge basicamente é a forma que a gente simplificou de demonstrar esse certificado nas redes sociais. Então basicamente ele é bastante difundido pelos consultores, pelos nossos próprios instrutores, na medida que eles fazem a prova, passam na prova e querem demonstrar isso num LinkedIn, por exemplo. Em vez de tirar uma foto do papel, postar ali ou fazer um post do certificado em si,
ele vai colocar diretamente o badge dele, que está ali disponível para esse compartilhamento, e já leva direto para essa credencial que ele recebeu a partir da certificação. Fica acessível para todo mundo que ele quiser. Basicamente, a pessoa vai entrar ali e verificar esse título que ele tem. Então é importante quanto entender esse cenário que eu dei para vocês no overview de como são os processos da aplicação de prova, como que a gente faz hoje, quais são as disponibilidades de tudo isso. É muito interessante também que a gente saiba como que é inserida e como que é vista a importância de uma prova de certificação da SAP perante o mercado. Basicamente, para responder essa pergunta, né, que ela é bastante feita pelos consultores pra gente, nós reunimos dados de algumas pesquisas muito importantes, alguns estudos que vieram do Gartner, World Economic Forum, Person View e da própria SAP, para que vocês possam entender a colocação diante do mercado da importância dessa certificação. Então eu começo contando para vocês sobre essas pesquisas em relação a alguns números muito relevantes. Basicamente, nestes estudos a gente consegue verificar que, pensando nos executivos de C-Level, hoje eles consideram a transformação digital como um tema importante ou muito importante. 90% dos executivos de C-Level consideram essa transformação como importante ou muito importante. Mas, em contraponto, somente 15% desses mesmos executivos acreditam que suas equipes têm a habilidade suficiente para lidar com os desafios que trazem essa transformação digital no período necessário. E pensando também na velocidade dessa transformação, é sempre bom lembrar que, em média, os softwares cloud, eles sofrem atualizações, né? Eles recebem novos releases a cada 90 dias. E essa média de 90 dias entre uma release e outra faz com que 70% das pessoas que são entrevistadas em relação a esse tema achem que elas não têm habilidade suficiente para lidar com essa transformação nessa velocidade. Ou seja, elas não se sentem confortáveis o suficiente ou aptas o suficiente para lidar com os desafios que trazem essas mudanças a cada 90 dias em média. Basicamente, quando a gente pensa na certificação SAP, a partir do momento que um consultor ele faz a sua prova de certificação cloud, existe um cuidado para que ele se mantenha sempre atualizado. Então, essa média dos 90 dias para novas releases também é a média que a gente tem para disponibilizar conteúdos que a gente chama de delta. Então, esse cuidado ele passa para que a gente consiga cobrir esse gap, né, essa lacuna desse conhecimento que a gente vê que as pessoas, através dos números das pesquisas, que as pessoas elas estão sentindo falta. Então, basicamente, a gente mantém o consultor atualizado e garante que ele conheça o que tem de novo nessa release que acabou de ser disponibilizada. Além disso, a partir do momento em que o consultor ele é de fato certificado pela SAP, existe um prestígio, né, uma visão do mercado muito mais positiva em relação a essa pessoa, uma vez que o consultor certificado ele traz para o cliente, para o nosso parceiro, a tranquilidade de que ele conhece de fato o tema, que ele conhece as melhores práticas das questões técnicas, das implementações, de acordo com a visão da SAP, que é justamente a fornecedora, né, a provedora do software com o qual eles estão trabalhando. E esse conhecimento faz com que as empresas vejam, né, que elas de fato verifiquem até mesmo na prática que essa pessoa está apta a exercer todos os desafios de negócios que uma solução da SAP pode solucionar. E basicamente essa pessoa que é certificada, ela já sabe a melhor forma de solucionar esses desafios de negócios e como trabalhar melhor com a solução e implementá-la da maneira correta. A nível global, hoje a SAP passa em média por 240 aplicações de provas diariamente.
Então, em todo o mundo, a gente aplica mais ou menos 240 provas todos os dias. E esse número ele é bastante importante também a nível individual. Então, quando o consultor pensa na importância que existe em se diferenciar com a certificação dentro do portfólio dele, dentro do plano de estudos dele, ele já está apto a entender que muitas vezes ele vai fazer isso com um objetivo de crescimento profissional, ganho na área profissional dele, por ser um conhecimento bastante específico e bastante importante para ele. Sabendo que ele estudou de acordo com os padrões da SAP, ele conhece as melhores práticas, vai ter entregáveis muito mais palpáveis dentro do prazo, entregáveis melhores de uma forma geral e ter um conhecimento da aplicação muito importante. Então, esse conhecimento que ele tem da aplicação já faz com que ele crie uma autoconfiança maior, que ele receba um pouco mais de responsabilidade também em relação a essa solução, à medida que ele vai apresentando mais trabalhos, que ele vai cuidando melhor, ele vai lidando melhor com todos os desafios que o negócio propõe a partir das soluções e ele recebe mais responsabilidade a partir disso. Não só a responsabilidade numa questão do fazer, mas também a partir do momento que ele entende tudo isso, ele é capaz de ensinar. Então, a forma como ele tem de fazer a passagem de conhecimento, que é muito necessária numa área onde a gente tem um turnover bastante alto, que é a tecnologia, a apresentação dessas soluções e entender cada um dos cenários para que ele possa interagir com os pares, os colegas, fica muito mais simples para ele. E isso traz benefícios para a carreira dele, né? A forma como ele vai se desenvolver. Então, pensando agora em uma questão de números da SAP globalmente, da atuação da SAP globalmente, quando a gente pensa nas marcas mais valiosas do mundo, 98% delas são clientes da SAP. E dentre esses clientes, hoje a SAP tem mais de 440 mil em mais de 180 países do mundo. Dá para ter uma dimensão da importância dessa atuação dos consultores certificados, uma dimensão palpável do quanto eles estão com a mão na massa no mundo todo. Então, hoje, se a gente pensa que mais de 77% de toda a receita, da receita dos sistemas no mundo, elas passam pelo sistema da SAP, a gente tem cada vez mais a dimensão da importância e principalmente da quantidade de atividades que a gente tem para os consultores. Passando agora para a visão dos consultores mesmos, o que eles respondem nas pesquisas, acho que não só a gente fala da credibilidade de uma forma empresarial, mas a gente também escuta deles. Toda essa atividade, ela exige deles um esforço monetário, de tempo, para que eles possam se aplicar a essa prova, para que eles possam de fato passar no teste que eles estão realizando. E a gente escuta deles nessa pesquisa que a credibilidade que eles conseguem a partir do momento que eles fazem essa prova, que eles passam na prova, que eles conseguem demonstrar que são de fato certificados pela SAP, valem totalmente a pena se considerado, se a gente faz um paralelo, né, entre o esforço e o investimento feito por cada um deles. Então, antes de fazer o encerramento da sessão com vocês, eu gostaria de lembrar que existe sempre um time de especialistas disponível para ajudar vocês com as questões mais práticas também do dia a dia, né? Se vocês tiverem ainda dúvidas sobre a importância, sobre que tipo de certificação se aplicar, sobre como montar um plano de estudos para uma equipe, até que eles cheguem na certificação, qual a importância desses estudos, como disponibilizar, quais os tipos de plataforma, quais os formatos e tempos indicados para que sejam feitas as provas de certificação, esse time vai estar prontinho para atender
todas as dúvidas que vocês trouxerem. Inclusive, a gente continua respondendo vocês online no nosso chat e disponibiliza também o link para o download para que vocês acompanhem todos os dados que eu trouxe aqui para vocês das pesquisas. Então, façam o download desse material. Ele é um infográfico da SAP que está traduzido para o português e a gente demonstra todos esses números que eu trouxe, não só esses números que eu trouxe, né, na apresentação para vocês, nesse bate-papo que a gente teve aqui bem rápido, mas também algumas informações adicionais que sejam importantes para vocês. E para realmente encerrar a sessão, eu agradeço a disponibilidade e a interação de cada um de vocês com a gente durante essa sessão. Então, sigo à disposição para responder a cada um de vocês, para encaminhar para o especialista específico do time que pode atender cada um de vocês. E, uma vez mais, muito obrigada e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.